que mais ao final da atividade, ela está com um compromisso agora no início da atividade. Então, acho que nós poderíamos iniciar direto com a Simone, já foram feitas apresentações no encontro passado, né? Para ao final a gente poder conversar um pouquinho mais depois da Simone apresentar aí o parecer 40 de 2018 para nós e mais algumas coisas que ela nos traz. Pode ser, gurias? Vamos lá? Vamos lá. Então, contigo a palavra, Simone. Sejam bem-vindos todos e todas. Vamos fazer que a noite seja bacana. Bom, novamente agradeço, né, o convite do colegiado, da direção do Conselho Municipal de Educação, das colegas da assessoria, especialmente aqui, né, a vice-presidente, a Margarete, e a Guilherme da assessoria, para poder participar e compartilhar com vocês nessas 2 noites, né, o histórico do processo de construção do parecer do Conselho Municipal de Educação, número 40 de 2018, publicado depois no ano de 2019 como resolução 20, né, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. O volume está bom, eu estou usando 50% do volume, é necessário aumentar o volume? Não, está bom, tá? Qualquer coisa. O processo de organização da comissão especial dá-se no contexto da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, as resoluções exaradas, né, pelo Conselho Nacional de Educação no tema, a primeira, né, especificamente sobre a BNCC para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, e depois, na sequência, com a aprovação da Lei de Reforma do Ensino Médio, a BNCC específica para esta etapa da educação básica. Então, neste contexto, o colegiado do Conselho Municipal de Educação organiza uma comissão especial. As comissões especiais têm como característica, né, trabalharem com representação de conselheiros e conselheiras das 22 entidades que integram o conselho, 1 ou 2 representantes, né, de cada comissão permanente nesta comissão especial e, bom, em qualquer outra. As comissões especiais têm essa característica, né, integram representantes das comissões permanentes. As comissões permanentes do Conselho Municipal de Educação são a Comissão de Educação Infantil, a Comissão de Ensino Fundamental, a Comissão de Ensino Médio, Modalidades e Normas Gerais e a Comissão de Planejamento, Recursos Públicos e Avaliação. Há um movimento, né, por consultas ou por temas emergentes ou, né, por diretrizes atualizadas, né, e exaradas pelo Conselho Nacional de Educação. Há, então, este movimento da instituição de comissões especiais, e esta comissão especial, então, foi instituída no contexto da aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Então, o colegiado do Conselho constitui a comissão e, com representação do Executivo Municipal, então, naquele momento, né, a conselheira Célia Maria Trevisan Teixeira, com representação do Sindicreches, o sindicato, né, das creches do Estado do Rio Grande do Sul, a conselheira Maria Inês Espolidoro de Oliveira, com representação também, né, da conselheira Jônia Seminotti, representante da Associação dos Trabalhadores em Educação. Integraram também a comissão as conselheiras Clarice Gorodit, da ATEMPA, também a Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre, e a conselheira Andréia Muxel Valer, representando a Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul. Essas conselheiras, né, representavam as diferentes comissões que eu já nomeei, e o colegiado começou a trabalhar em abril, maio, né, do ano de 2018, já existiam algumas leituras, alguns estudos, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular, que estavam sendo desenvolvidas nas comissões permanentes, mas a comissão especial começa, então, a se organizar com assessoria e pesquisa no tema da Márcia Susbach, uma colega da assessoria, da Comissão de Planejamento, Recursos Públicos e Avaliação, né, que já se aposentou, não está mais
atuando, trabalhando no Conselho Municipal, já faz uns 2 anos, né, Guilene? Uns 2 anos que a Márcia se aposentou, né? Isso. Na verdade, que se 2019. aposentou faz menos tempo, ela ficou aguardando a aposentadoria há bastante Ficou tempo, em né? licença, né? Mas Foi faz mais ou ali, menos esse tempo que ela se afastou. 2019, 2020, né? A Márcia ainda acompanhou a publicação do parecer 40 de 2018 como resolução em março de 2019. Eu somei com a Márcia na assessoria da comissão como assessora da Comissão de Ensino Fundamental e trabalhamos juntas, então, nessa assessoria. Isso também acaba sendo muitas vezes uma prática comum, né? Nós trabalharmos em duplas, né? Duplas de assessoras, as comissões especiais ou, eventualmente, né, algum trabalho específico de comissões que se desenvolva de forma conjunta. O Conselho optou, né, em 2019 e fez um movimento de publicação do parecer no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, no sentido de dar maior visibilidade e reconhecimento à matéria aprovada, porque pese a aprovação e a participação da conselheira representante do Executivo Municipal, a aprovação da matéria por unanimidade, né, no colegiado do Conselho no ano de 2018, a gestão anterior na Secretaria Municipal de Educação não deu, né, não fez nenhum encaminhamento, não deu nenhuma consecução à proposta, né, do colegiado do Conselho Municipal de Educação e ao desafio à administradora do sistema, que é a Secretaria Municipal de Educação, para a construção dos referenciais curriculares municipais. Porque o parecer, como nós trabalhamos ali a partir da linha de tempo, né, o parecer do Conselho Municipal de Educação, o diferencial dele em relação à análise da BNCC e a proposição, a deliberação que então o colegiado, né, assume, o colegiado do CME, é não de simplesmente implantação da Base Nacional Comum Curricular ou a adoção do referencial curricular gaúcho, e sim o colegiado delibera pela construção dos referenciais curriculares municipais, porque a lei do sistema prevê a cada gestão de governo e também já prevê, né, desde 1998, né, a realização das conferências municipais de educação, dos congressos municipais de educação, para o desenho, né, a, a, o exercício, né, de sistematização e elaboração, então, dos projetos pedagógicos, né, para a rede municipal de ensino e também para as diretrizes, né, para o sistema municipal de ensino que integra, então, as escolas de educação infantil privadas, sejam elas filantrópicas, com fins lucrativos, assistenciais, comunitárias ou confessionais. Então, isto posto, né, a ementa do parecer, ela já explicita, né, essa intencionalidade do colegiado de desafiar a administradora do sistema, né, e o sistema municipal de ensino como um todo, as suas instituições, as entidades, né, os segmentos educacionais, os campos, né, que o organizam, para a construção dos referenciais curriculares municipais. A ementa trata exatamente disso, manifesta-se sobre o processo de construção dos referenciais curriculares municipais para o Sistema Municipal de Ensino, considerando a Base Nacional Comum Curricular. Então, como a gente conversava na terça-feira passada, a Base Nacional Comum Curricular, ela é exatamente isso, né? Ela é o piso para a construção, né? Para a sistematização de uma forma mais complexa de uma proposta, né? De um projeto de currículo, né? Para o sistema.
O marco legal analisado pelo Conselho Municipal de Educação, ele está posto tanto no parecer como na resolução exarada pelo Conselho Nacional de Educação. A Constituição Federal, já em 1988, previa, né, assim como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no ano de 1996, como também está previsto no Plano Nacional de Educação, a elaboração de uma base comum curricular para todo o país. Na Constituição Federal está previsto no artigo 210, né, que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Cabe destacar que nós tínhamos, então, em 1988 e até a emenda constitucional número 59 de 2009, nós tínhamos como obrigatório o ensino fundamental. A partir da emenda constitucional 59 de 2009 e da Lei Federal 12.796 de 2013, que adequa a LDB, é que nós passamos até então, né, a obrigatoriedade da matrícula dos 4 aos 17 anos e da oferta da educação básica, né, como um nível obrigatório, né, de ensino no país. Até então, como está disposto aqui no artigo 210, se refere ao ensino fundamental, porque lá, né, em 1988, originalmente era esta etapa obrigatória, de matrícula obrigatória. A educação infantil e ensino médio não eram obrigatórios. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós vamos encontrar, então, referência no artigo 8º, inciso 6º, né, que em regime de colaboração no Pacto Interfederativo, Estados, né, municípios e União, devem, então, desenhar competências e diretrizes, né, para todas as etapas da educação básica, para terem, né, um referencial comum para os seus currículos, né, e uma baliza para conteúdos mínimos para assegurar uma formação básica comum para todo cidadão e cidadã brasileira. Também na LDB nós temos no artigo 26 referência, né, de que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio devem ter uma base nacional comum. Então aí já começa, né, a aparecer essa referência, né, que depois vai se consolidar, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O interessante nesse artigo 26 da LDB é que fala que esta base ela deve ser complementada em cada sistema de ensino, em cada escola, por uma parte diversificada. E essa parte diversificada, né, ela deve ser construída, organizada, considerando as demandas, as características, as necessidades locais e regionais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos e educandas. Esse é um detalhe bastante interessante, né, que não é um detalhe, é um aspecto bastante interessante, que foi um elemento sobre o qual se debruçou, né, a comissão especial. No Plano Nacional de Educação, nós temos na estratégia 2.2, né, este pacto interfederativo, que já aparece na LDB, aparece também no Plano Nacional de Educação, que fala exatamente disso, né, de como União, Estados e municípios devem trabalhar na articulação para implantação de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e que esses direitos e objetivos irão configurar a Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental. Aqui trata da etapa. Também na estratégia 7.1 aparece, né, como proposta criar, construir, estabelecer, implantar também, né, a partir do Pacto Interfederativo, diretrizes pedagógicas para a educação básica. Então, é para todas as etapas e modalidades. Também, né, referendado ou referendando direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E observa-se novamente nessa estratégia, né, o destaque para o respeito à diversidade regional, estadual e local. Bom, a comissão no processo foi debatendo que para bem atender aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
e deveriam ser considerados também os estatutos vigentes no país, os estatutos, né, que foram sendo aprovados nas últimas décadas, nos últimos anos, porque essa legislação, que são os estatutos, estão ali, né, são denominadas como legislação infraconstitucional, e trazem capítulos específicos sobre a educação, desdobram, né, do direito à educação, esse direito constitucional, subjetivo, né, inalienável de cada cidadã ou cidadão brasileiro, né, trazem especificamente para cada, né, para cada etapa da vida, se pensando no Estatuto da Criança e do Adolescente, se pensando, né, nos idosos, na juventude, nas pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, autista, superdotação, se pensando também nas questões postas identitárias, né, que são asseguradas, né, como garantia, como direito no Estatuto da Igualdade Racial. Então, o colegiado, a comissão especial, se debruçou sobre um estudo dos estatutos, porque não há como, na compreensão, né, da comissão especial, não haveria como garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento sem analisar as especificidades das crianças, adolescentes, dos idosos, dos jovens, das pessoas com deficiência, né? E da comunidade afro-brasileira, quilombola, indígena, dos povos tradicionais como um todo. E foi um momento muito interessante de debate, né, muito rico na comissão, em diálogo também com a Secretaria Municipal de Educação, com o Conselho Estadual de Educação, né, com vários outros conselhos, e especialmente o Conselho, né, de Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência, o Fórum também Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Houve um diálogo aí muito interessante, muito rico, porque na compreensão da comissão especial não haveria como garantir, né, assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento sem se debruçar sobre o que cada estatuto traz especificamente sobre os direitos das crianças e adolescentes à educação, ou o que o Estatuto do Idoso traz, ou o que o Estatuto da Igualdade Racial traz, né, considerando-se a diversidade étnica no país. Pessoas com deficiência também, né? Então, nós temos aqui uma linha de tempo ali, né? Foi organizada a lâmina destacando que o primeiro estatuto é do ano de 1990, o Estatuto de Idoso é de 2013, o da Igualdade Racial é do ano de 2010, o da Juventude é do ano de 2013 e o último é aprovado em 2015, que é muito conhecido popularmente como Lei Brasileira de Inclusão. Também a comissão se debruçou sobre as diretrizes curriculares nacionais. Por quê? Porque estão postas, né, nas diretrizes curriculares nacionais, estão postos, né, e não postas. Postas é. A pessoa acho que está com um pouco de fome, né? Fez um lanchinho, mas está pensando em postas, né? Estão postos nas diretrizes curriculares nacionais os princípios éticos, estéticos e políticos. Então, nós temos, né, nas diretrizes da educação infantil do ano de 2000, no ano de 2009 esse referencial, do ensino fundamental de 9 anos em 2010, da educação básica do mesmo ano em 2010, do ensino médio nós temos, né, duas resoluções, a resolução é originalmente, né, construída no ano de 2012 e a resolução que depois revê a resolução do ensino médio, as diretrizes curriculares nacionais previstas para o ensino médio, após a Lei Federal de Reforma no ano de 2018. Então, há uma revisão. Mas houve aqui, eu tive o cuidado de manter as duas datas, porque é muito importante nós pensarmos, né, no processo histórico, como nós fizemos na terça-feira, né? Aquela linha de tempo da construção da BNCC, até chegarmos, então, né, a Constituição e a exaração do parecer 40 de 2018 pelo Conselho Municipal de Educação teve como intencionalidade demonstrar, né, o exercício democrático de construção, né, da norma,
das normas, as duas, né, a BNCC e o Parecer 40 de 2018. Então, esse exercício democrático, previsto e salvaguardado, resguardado na Constituição Federal e na LDB, e também o respeito, né, a um princípio, né, da educação nacional, que é a gestão democrática do ensino público. Né? Então, o zelo do Conselho Municipal de Educação nesse processo tem que ver, sim, com salvaguardar, né, o princípio da gestão democrática do ensino público e também, né, da construção para o sistema no exercício democrático das normativas vigentes. Né? Então, as diretrizes curriculares nacionais trazem esses princípios éticos, estéticos e políticos. Aqui eu fiz o destaque, né, para o momento histórico, né, das diretrizes para o ensino médio. Nós também temos uma revisão das diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos. A primeira resolução data do ano de 2000. Eu sempre recomendo a leitura, né, porque o relator é o conselheiro Jamil Cury, e é muito bonita a resolução e o parecer da educação de jovens e adultos do ano de 2000. E agora, mais recentemente, em maio deste ano, houve uma revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, em maio de 2021, em função, né, da adequação, então, dessas diretrizes à implantação da Base Nacional Comum Curricular. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva também é uma belíssima, né, resolução do ano de 2001. E em 2009, na verdade, a promulgação de uma diretriz que é para operacional, para a implantação do atendimento educacional especializado. Então, percebemos também aqui os tempos históricos no país, entre, né, pegando como exemplo a resolução da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, entre 2001 e 2009 se passam 8 anos. 8 anos. E nós temos, então, nesse interregno, né, uma diretriz conceitual e depois, né, a promulgação de uma diretriz que é operacional para que possa garantir algumas dimensões, né, postas, e agora sim postas, né, lá na diretriz original de 2001, que necessitavam desta regulamentação operacional em 2009. Também foi um destaque para a comissão especial o estudo para assegurar, né, reiterar esse cuidado, né, e essa preservação de uma dimensão que não é simplesmente complementar para os currículos na educação básica, que é a da diversidade. Então, o colegiado se debruçou sobre o estudo das diretrizes nacionais, que trabalham especificamente com as questões identitárias, e outras questões que são transversais, que são temáticas transversais, como, por exemplo, né, a Diretriz Curricular Nacional, que orienta para um trabalho educativo na educação básica relativo à educação ambiental, que é do ano de 2012. Então é um tema, né? É uma diretriz correlata. Não trata de uma questão identitária, mas trata de uma questão premente, importante, né, para a sociedade brasileira, que é a educação ambiental. Então, a comissão se debruçou sobre a Diretriz Curricular Nacional da Educação das Relações Étnico-Raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola, da educação escolar para populações itinerantes e da educação em direitos humanos, que são todas do ano de 2012, né? São mais recentes em relação da educação das relações étnico-raciais, que é do ano de 2004. O Sistema Municipal de Ensino também tem, né, marcos normativos e potentes e já, né, estabelecidos há algumas décadas e que trabalham com
os princípios éticos, estéticos e políticos em diferentes etapas e modalidades, como a Resolução número 8 de 2006, que fixa normas para a oferta do ensino fundamental, a Resolução 9 de 2009, que estabelece diretrizes para a educação de jovens e adultos, oferecida na rede municipal de ensino, a Resolução número 10 de 2010, que fixa normas para a oferta de cultura religiosa no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos e no ensino médio das escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino. E se eu não me engano, né, nós temos hoje aqui a conselheira relatora, né, que é a professora Ana Maria Giovannoni Fornos, né? Eu acho que a Ana me confirma aí que ela foi a relatora dessa resolução sobre a oferta de Sim. cultura religiosa. Sim, foi minha primeira resolução. Foi a tua primeira resolução, Ana. Foi. Sim. Fantástica, fantástica. Depois a gente pode conversar um pouco com o pessoal aqui, né, sobre a importância porque de fato está neste marco, né, das questões socioantropológicas, né, psicopedagógicas, históricas, né, culturais e também identitárias, porque falar de cultura religiosa também é falar de questões identitárias. Também houve um estudo, né, da Resolução 13 de 2013, que dispõe diretrizes para a educação especial no Sistema Municipal de Ensino, na perspectiva da educação inclusiva. Também, né, norma de relatoria da professora Ana Fornos, que está conosco aqui. A resolução número 15 de 2014, que fixa normas para a educação infantil no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre, trabalha e traz, né, todas as concepções assentadas nos princípios éticos, estéticos e políticos desta etapa da educação básica. A resolução, nós temos aqui, eu agrupei não tanto por uma linha de tempo, mas eu acabei agrupando nesta lâmina as que tratam, né, de etapas ou modalidades aproximadas, aqui no caso as duas etapas, da mesma etapa, a educação infantil, coloquei aqui na lâmina a resolução número 21 de 2020, que fixa as diretrizes sobre educar e cuidar na educação infantil para o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre. Mas aqui eu quero fazer o destaque porque esta resolução é posterior à aprovação do parecer 40 e da publicação da resolução do parecer como resolução 20 em 2019. Mas ela está aqui, como também vou, né, comentar uma outra que está aqui, porque como não houve, né, uma continuidade no que o parecer, né, dispõe e desafia o sistema, que é a construção dos referenciais curriculares municipais, esta resolução, Educar e Cuidar na Educação Infantil, que é do ano de 2020, e a próxima que eu irei comentar, elas sim são referência hoje, elas são posteriores à aprovação do parecer 40 de 2018, elas são posteriores à publicação do parecer como a resolução 20 de 2019. Mas se nós formos neste momento histórico, nestes cenários, né, que nós estamos vivendo hoje na cidade, no território de Porto Alegre, trabalhar, né, pela consecução do que está posto no parecer 40, a resolução 21 de 2020 e a resolução 22 de 2020, que define as diretrizes, fixa as normas e orienta as escolas do Sistema Municipal de Ensino para a elaboração do projeto político-pedagógico e do regimento escolar, devem ser referência. Então, elas são posteriores à aprovação do parecer 40 de 2018, mas elas são referência hoje vigentes para nós pensarmos o currículo ou os currículos, né, no Sistema Municipal de Ensino. Ainda no processo de debate e discussão da comissão especial, quando, né, no exercício de elaboração e sistematização do parecer 40 de 2018, foi objeto de estudo a resolução número 16 de 2016, que dispõe normas, orienta e define procedimentos às escolas da rede municipal de ensino, nas etapas do ensino fundamental e médio e suas modalidades, não se aplica para a educação infantil, quanto ao controle e acompanhamento da frequência escolar, dos afastamentos e das situações de frequência,
objetivando a permanência, a aprendizagem e o avanço dos estudantes. Também foi objeto de estudo, porque traz, né, orientações específicas, né, muito importantes. A resolução número 18 de 2018, né, que estabelece diretrizes curriculares para a educação e para os direitos humanos no Sistema Municipal de Ensino. Ela foi sendo construída ao longo de 2018, junto com o parecer 40, e ambas, né, ao final do ano, foram aprovadas. Pela minha memória, a Ana Fonos pode nos ajudar, porque ela é relatora tanto da Resolução 16 de 2016 quanto da Resolução 18 de 2018. E a resolução, acredito que foi aprovada, inclusive antes do parecer, não foi isso, Ana? Eu acho que sim, porque a resolução 18 é de julho. Acho que Isso. o parecer foi logo depois. Novembro, né? Eu acho que Novembro. o parecer foi posterior. Eu até achava que a resolução era um pouco depois, né? Então não foi no Ah, final do ano, foi foi no julho. meio do ano. Mas todas elas, com exceção da resolução 21 e a resolução 22, que são posteriores, né? Todas elas foram objeto de estudo, especificamente, né, pela garantia, né, dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e pelos princípios éticos, estéticos e políticos que trazem, né, e que são a base, né, para a construção dos referenciais curriculares municipais. Eu tentando agora aqui na página, né, rolar o PowerPoint, me dei conta que é no PowerPoint que eu tenho que rolar, não é aqui. Bom, por que esses destaques das normativas? Porque a resolução do Conselho Nacional de Educação, aprovada no Conselho Pleno, a 2 de 2017, traz no artigo 5º, né, e no parágrafo 2º, que a BNCC ela é referência nacional para os sistemas de ensino, tanto para as instituições ou redes públicas ou privadas, para toda a educação básica em todos os sistemas. E é tal referência para a construção ou revisão dos currículos das redes e sistemas. A implementação da Base Nacional Comum Curricular deve, né, então, pelo que está posto na Resolução Nacional, superar a fragmentação das políticas educacionais, fortalecer o regime de colaboração entre as esferas de governo, né, e balizar a qualidade da educação ofertada. No artigo 6º da resolução, lê-se que as propostas pedagógicas das instituições ou redes para o desenvolvimento dos currículos devem ser elaboradas e executadas com efetiva participação dos trabalhadores da educação, para que eles possam, então, construir, né, e definir os seus planos de trabalho de forma coerente com as propostas pedagógicas construídas, né, embasadas lá nos artigos 12 e 13 da LDB. Que artigos, né, que ressalvam, resguardam, né, a participação docente na construção das propostas pedagógicas e curriculares. O artigo 6º da resolução traz, né, que já comentei, desculpa. O artigo 7º, né, se refere no processo de construção dos currículos escolares, né, a criação, a construção de uma parte diversificada. E esta deve ser definida pelas instituições, pelas escolas ou pelas redes escolares, observando a LDB e todas as diretrizes nacionais, por isso também, né, assim, rememorei, né, apresentei, para o atendimento exatamente disso, das características locais e regionais, observando as normas complementares de cada sistema de ensino. Então, como nós vimos, o Sistema Municipal de Ensino tem uma riqueza, né, de normas complementares e todas, né, bem articuladas, embasadas, orientadas pelas diretrizes nacionais.
A comissão se debruçou do parecer e da resolução nacional exatamente, né, sobre estes aspectos, considerando que são os mais relevantes, né, como referência da BNCC para a construção, né, do currículo ou dos currículos, né, no município de Porto Alegre. Então, essa compreensão foi sendo construída na comissão especial, de que os currículos são frutos, sim, né, como está posto na legislação nacional e nas diretrizes, da construção, né, da criação dos projetos políticos pedagógicos, né, e dos regimentos escolares de forma participativa pelos profissionais da educação, com envolvimento das comunidades escolares. Os conceitos, né, interrelacionados de educação como processos de aprendizagem e desenvolvimento, com, né, a valorização da diversidade, né, no currículo, ou, né, de uma parte diversificada do currículo, sendo estes assim subsídios fundamentais para se pensar, né, na qualificação social da educação no município. Da Base Nacional Curricular, das diretrizes nacionais, do parecer e da resolução, foram tomados os princípios éticos, né, políticos, estéticos e políticos. São eixos, né, são 3 eixos: os princípios éticos, estéticos e políticos, a formação humana integral, né, para a construção, para a consolidação, para objetivando, né, a promoção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esses eixos, eles estão no texto do parecer e da resolução nacional, e eles trazem, né, então embasam a construção da Base Nacional Comum Curricular, e desses 3 eixos, o colegiado se debruçou especialmente para pensar a construção dos referenciais curriculares municipais sobre a formação humana integral. Claro que se debruçou, estudou, né, os princípios éticos, estéticos e políticos, objetivando, pensando, né, a construção dessa sociedade justa, democrática e inclusiva. Obviamente, mas houve aqui um debate muito, muito, muito complexo, né, e centrado nessa premissa, que a Base Nacional Comum Curricular deve, né, prover, deve prever, deve projetar a formação humana integral. Então, a Comissão Especial se debruçou sobre isso e foi estudando, né, na proposta da BNCC, nesse eixo, né, educação, aprendizagem e desenvolvimento, né, a relevância da significância dos conhecimentos, uma relação direta com o currículo, né, diversificado, que isso é fundamental para que haja, né, nesse processo de significância dos conhecimentos, né, no processo de ensino, aprendizagem, e desenvolvimento, para se garantir a igualdade de oportunidade no ingresso e, principalmente, a trajetória com sucesso. E o sucesso aqui não é, né, um conceito meritocrático, a gente já vai chegar lá na crítica, então, né, algumas contradições que a Base Nacional Comum Curricular, né, que a própria diretriz nacional traz quando apresenta a base. Então, aqui a trajetória com sucesso é a de permanência no sistema educacional e que baliza, né, essa igualdade não só para o ingresso, mas também para o processo de aprendizagem ao longo, né, da educação básica, esse percurso educacional nessa etapa, né, tão importante da vida, entre os 4 e os 17 anos. E ao estudar Bom, antes de estudar, deixa eu só fazer um comentário. Toda essa possibilidade de significância dos conhecimentos no processo educacional, de acolhimento, igualdade no ingresso, né, de permanência e de trajetória com sucesso, tem relação direta com
a relevância ou o trabalho de construção do currículo considerando os contextos comunitários, como a própria resolução e o próprio parecer, né, da Base Nacional Comum Curricular, a Resolução e Parecer Nacional colocam, né, não há possibilidade de um currículo, né, significativo, da significância das aprendizagens, dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, sem se considerar o contexto local da escola, o contexto regional, os contextos comunitários, né, nos quais vivem as crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, idosos, todos que estudam, né, em determinada escola, em determinada região, em determinado local, em determinado município, no caso Porto Alegre. Então, ao estudar e se debruçar sobre esse eixo da formação humana integral, houve uma identificação importante também pela comissão, pelas conselheiras debruçadas, né, no tema, do protagonismo das crianças e dos estudantes no processo. E não no processo de construção da base ou no processo de construção dos referenciais curriculares, mas o respeito ao protagonismo das crianças e dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. E é interessante que a BNCC traz, especialmente no que se refere à etapa do ensino médio, né, com a proposta de valorizar os itinerários, os percursos formativos, né, traz como objetivo a construção que o currículo escolar, em toda a educação básica, mas especialmente no ensino médio, né, ele tem que subsidiar os jovens, né, os adolescentes, na construção dos seus projetos de vida. Então, a comissão se debruçou sobre, né, esse eixo da formação humana integral e percebendo contradições no parecer e na resolução e na formatação, né, entre os conceitos postos, as concepções ali colocadas, né, a partir dos princípios éticos, estéticos e políticos, e a forma de organização depois da Base Nacional Comum Curricular por competências e habilidades, a comissão começou a se debruçar nessas contradições, porque a base depois ela se estrutura em 10 competências gerais, com objetivos, né, definidos e habilidades e conhecimentos correlatos, para orientar então as práticas de ensino-aprendizagem. E apontam esses objetivos, competências, habilidades e conhecimentos para uma concepção educacional meritocrática, que é contraditória, né, com o que nós vimos então, né, até a lâmina anterior, em relação a esta perspectiva de formação humana integral. E também a forma como a Base Nacional Comum Curricular ela é apresentada e ela é organizada, né, inicialmente, depois apresentada, nessa perspectiva da avaliação meritocrática, ela acaba também apontando, né, para possíveis, e aí já vem uma crítica, né, da Comissão Especial, a BNCC, a possibilidades de reprovação, retenção e, inclusive, evasão do sistema educacional. Desta organização da Base Nacional Comum Curricular, a Comissão Especial destacou, né, a relevância dos campos de experiência da educação infantil, de salvaguardar, né, resguardar a equidade, a igualdade na oferta, né, na organização curricular da oferta das áreas do conhecimento. E também pelas concepções muito bem descritas e desenvolvidas no parecer e na resolução nacional, problematizaram que, bom, o currículo ele não necessita, né, ter esta organização disciplinar,
O currículo ele pode ser construído considerando a Base Nacional Comum Curricular, mas ele pode ser organizado de forma interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar. E para isso, né, estão dadas as diretrizes, né, nas normas nacionais e também nas normativas municipais que nós já vimos aqui nessa exposição. O colegiado também, ao fazer uma leitura, um exercício crítico de análise, né, de como foi constituída a BNCC, porque o parecer e a resolução trazem, né, reflexões conceituais, político-pedagógicas, embasadas nesses princípios éticos, estéticos e políticos, como nós vimos até então, LDB, diretrizes nacionais e Constituição Federal, que são bem mais amplos, mas a estrutura, a apresentação da BNCC em si, ela traz, né, ela demonstra estar organizada ou sustentada em paradigmas, porque há um apagamento das questões identitárias na forma como a BNCC ela é apresentada, ela é organizada, ela é sistematizada. E esse apagamento das questões identitárias, das questões de gênero, étnico-raciais, culturais e sociais, o apagamento, né, das matrizes indígenas, africanas e afrodescendentes, está sentado num paradigma eurocêntrico, numa visão eurocêntrica de mundo patriarcal, normalizadora e classista. Então é uma contradição, há uma contradição aí no processo entre as concepções, né, que são colocadas no parecer e na resolução, e na forma depois como a base é divulgada. A sistematização final da BNCC. E sobre isso a comissão especial se debruçou com muito cuidado, com um olhar bastante atento. Então, para a educação infantil, né, a comissão destacou os eixos, né, estruturantes que estão na resolução 15 de 2014 do Conselho Municipal de Educação, inspirada na resolução nacional, né, no ano de 2009, que são os eixos estruturantes das interações e brincadeiras, e a comissão se preocupou em, da BNCC, reafirmar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, que são de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, organizados através dos campos de experiência. Né? Porque a BNCC traz uma espécie de atrelamento desta etapa da educação básica ao processo de alfabetização que é consequente, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a comissão se preocupou em tomar o eixo, né, estruturante das interações e brincadeiras que está, e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que já estão nas normativas, né, nacional e municipal, e traz isso como proposta para a construção do referencial curricular municipal. No ensino fundamental, o debate, especialmente ali nos anos iniciais, se deu sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular, que delimita a alfabetização em 2 anos do ensino fundamental. Tanto nas diretrizes nacionais do ensino fundamental de 9 anos, como nas diretrizes gerais, nacionais gerais para a educação básica, também do mesmo ano, né, do ensino fundamental, que são do ano de 2010, se ressalva, né, ou se institui, né, e se ressalva o processo de alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E no sistema municipal de ensino nós temos, né, essa compreensão não só do processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, na resolução 8 de 2006, que trata, né, das diretrizes para o ensino fundamental para a rede municipal de ensino de Porto Alegre, como também temos um parecer específico do ano de 2011, que trata do bloco pedagógico dos anos iniciais, que compreendem os 3 primeiros anos do ensino fundamental.
Então, esta proposta da BNCC de delimitar a alfabetização em 2 anos, né, nos 2 primeiros anos de ensino fundamental, ela representa uma disputa que nós temos hoje na sociedade brasileira e traz muitas implicações, né, que precisam ser analisadas e debatidas pelas comunidades escolares quando da construção do seu projeto político-pedagógico e, consequentemente, dos seus currículos escolares, pensando na alfabetização das crianças nos anos iniciais. Em relação ao ensino médio, nós vimos no encontro da terça-feira, né, essa bela herança histórica, né, que o município de Porto Alegre tem. Porto Alegre tem, né, 2 escolas de ensino médio que prestam serviços à comunidade porto-alegrense há 60 anos. E a lei federal, número 13.415 de 2017, que vai gerar, então, né, essa fragmentação, essa proposta de reforma do ensino médio, que vai gerar uma fragmentação no processo de construção da BNCC, porque inicialmente a BNCC deveria ser para toda a educação básica, mas ela é, né, promulgada em 2015, né, 2016, ela é encaminhada para o Conselho Nacional de Educação, especificamente tratando da educação infantil e do ensino fundamental. E aí depois, né, da reforma da lei, instituída a lei, né, de reforma do ensino médio, é que nós vamos ter então a promulgação, né, da BNCC específica para essa etapa, né. E o colegiado se debruçou, a comissão especial se debruçou exatamente, né, nas contradições, e nós poderíamos dizer nas brechas do discurso pedagógico ou das concepções pedagógicas em disputa no próprio parecer e na própria resolução nacional, a comissão se debruça sobre esse eixo, né? Pensar os itinerários ou percursos formativos não podem ser reduzidos à formação técnico-profissional, como institui a lei federal, ou como traz a própria Base Nacional Comum Curricular para esta etapa. Pensar em itinerários ou percursos formativos para essa etapa de transição, né, que é a final da educação básica, com possibilidade, né, de alçar o sujeito para voos maiores, de continuidade dos seus estudos ao longo da vida, na educação superior, né, na educação tecnológica ou profissional, também em nível de graduação, mas em outros modelos ou modais, não pode se reduzir à formação técnico-profissional, como o ensino médio também não pode ser a última etapa da educação básica, pensando-se somente, né, a formação do sujeito para o ingresso no mercado de trabalho, porque a LDB ela é muito clara em relação a isso e a própria Constituição Federal. Né? Um dos objetivos, né, ou o principal objetivo da educação é formar para o exercício da cidadania e também, pelos estatutos, é já reconhecer a cidadania e o direito, né, subjetivo de cada cidadão e cidadã à educação, que é um direito social, ainda é um direito social neste país. Então, pensar esta etapa e pensar os itinerários ou percursos formativos não podem ser reduzidos à formação técnico-profissional, ao mercado de trabalho. Tem que ser uma formação integral, né, com vistas à formação, né, deste cidadão, dessa cidadã. E para isso, né, faz-se necessário reiterar ou valorizar ou resguardar, né, não estou repetindo muito o verbo resguardar, mas o princípio da equidade entre as áreas do conhecimento, porque é um direito de cada uma, aceder aos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade em todas as áreas. Então, a centralidade na BNCC do ensino médio, né, da oferta da língua portuguesa e da matemática, como se elas fossem, né, as únicas áreas, os únicos campos disciplinares e áreas do conhecimento necessários, né, para um sujeito em formação, né, é de um reducionismo que é fruto da lei federal, é fruto da lei
de reforma do ensino médio. Mas a Base Nacional Comum Curricular não pode, né, ou não deveria se reduzir a isso. Né? Então, a importância de se resguardar o princípio de equidade das áreas do conhecimento para esta etapa, a flexibilização da organização curricular, e aqui a flexibilização da organização curricular não é para, né, uma redução ou um empobrecimento do currículo para esta etapa. Pelo contrário, é para enriquecimento. É para que ele possa, de fato, né, se constituir em subsídios para esse sujeito aprendente, para esse sujeito informação, em relação à construção, né, dos seus projetos de vida na sociedade. Das modalidades na educação especial, né, houve em destaques no parecer 40 de 2018, né, a importância de se pensar o currículo ou a construção dos referenciais curriculares municipais, respeitando-se, né, tendo esse olhar para garantir as aprendizagens significativas, o respeito aos diferentes ritmos de desenvolvimento e aprendizagem do público-alvo da educação especial, e a perspectiva de adaptação e flexibilização curricular, que também estão, né, muito bem orientadas, dadas na normativa nacional e especificamente na Resolução 13 de 2013, né, para o Sistema Municipal de Ensino. Também pensando na parte diversificada do currículo ou do currículo diversificado para o Sistema Municipal de Ensino ou para as escolas da rede municipal de ensino, houve um olhar, né, para a educação integral, porque muitas escolas têm nos seus PPPs e regimentos escolares, seus projetos pedagógicos e regimentos escolares, né, dada esta organização, e a parte diversificada do currículo dessas escolas tem, né, a educação integral como centro. Né? Então, pensando na cultura e na economia, né, do local onde está inserida a escola, a formação ética, estética e política para essas comunidades, os projetos, né, de educação ambiental, informática, robótica, inclusão digital, dança, música, artes visuais e teatro, e tantos outros, né, esportivos e desportivos, que existem, né, ou que já existiram, porque aí também nós temos, né, nesse período entre o trabalho da comissão especial e a construção do parecer 40 de 2018, né, duas gestões de governo, esta que se inicia este ano e a anterior, né, onde houve uma reformulação na proposta, né, de gestão de governo da Secretaria Municipal de Educação em relação à continuidade da oferta de educação integral. Então, pensando, né, o que traz a Base Nacional Comum Curricular como possibilidade, né, da construção de um currículo diversificado, a comissão compreendeu que sim, né, os projetos de educação integral existentes na rede municipal de ensino, né, complementam, contemplam, né, essa perspectiva e devem ser valorados, devem ser valorizados, devem ser continuados ou considerados, né, na construção dos referenciais curriculares municipais. E aí eu termino, então, destacando, né, o que já havia colocado ali anteriormente, que existem, né, neste momento, desdobramentos, né, neste momento histórico, desdobramentos desta política, né, dessa diretriz de constituição da Base Nacional Comum Curricular, que está articulando, né, e, de certa forma, integrando, né, com normativas novas e recentes. Aqui eu trago como exemplo a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, número 1, de maio deste ano, que institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos ao alinhamento à Política Nacional de Alfabetização e à Base Nacional Comum Curricular. Eu poderia trazer outros exemplos, eu poderia também apresentar, mas não é um tema que
nos interessa, sim, mas não diretamente para a educação básica, mas interessa, né, como um colegiado de controle social e também como, né, uma entidade, né, que integra e congrega educadores e educadoras, mas também já temos, né, no país normativa nacional, diretriz nacional para que os cursos de formação docente também se alinhem à Base Nacional Comum Curricular. Então, nós estamos vivendo um momento onde há muito debate sobre isso, né? Do que se trata essa integração, este alinhamento, esta articulação, quando, né, nesse processo todo de construção no colegiado, percebemos, né, um reducionismo entre as concepções, né, trabalhadas no parecer e na resolução nacional, e depois a própria organização, sistematização final da Base Nacional Comum Curricular, né, que em muitos aspectos não corresponde, inclusive contradiz as concepções político-pedagógicas, né, exaradas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, né, encerro aqui com as referências, né, aqui a própria Resolução 20 de 2019, que publica o parecer 40 de 2018 e o guia das regulamentações, né, da UNCM, que são referência para os sistemas de ensino, e bom, abro a palavra, né, para todas, para todos, para todos aí, para a gente poder fazer um exercício aí dialógico, né, poder conversar sobre o tema. Novamente, muito obrigada, desculpa falar tanto que já são 20h42. Tá super dentro do tempo, Simone. Então vamos ver as pessoas que estão aí participando da aula, o que é que gostariam de trazer como questões, podem abrir as câmeras, que daí a gente se enxerga um pouquinho, podemos conversar. A Ana participou do processo, a Fabiane participou do processo, né? Ó, a Ana levantou a mão. Hoje eu vou falar que na terça-feira minha neta está aqui, fica difícil eu participar. E eu disse, a avó está em aula. Ela disse, vó, por que tu não fala nada nessa aula? Eu disse, Aurora, a avó está até de pijama, está aqui contigo do lado. E ela ia para frente do celular, porque ela achava que ela ia aparecer também. Não, eu queria... Primeiro, assim, é um prazer escutar a Simone, né? Porque ela tem, assim, tudo na ponta da língua. É uma beleza. Já disse isso na terça, excelente aula. E daí tu estava falando, Simone, eu me lembrando, né, das nossas normativas, das normativas nacionais, e como a gente teve um período virtuoso, né? Pelo menos de reflexão teórico-prática da educação nesse país, né? Se a gente vê assim os anos, né, da maioria das resoluções, dos pareceres do Conselho Nacional, que são muito bem escritos, né? A maioria são a partir depois de 2000, com exceção da educação especial, a resolução da educação especial, que é 2001, mas que depois houve a Política Nacional da Educação Inclusiva, né, que trabalhou com toda essa questão. Só o parecer não foi, a resolução e o parecer não foram revogados, de 2001, porque, claro, havia aquela proposta integracionista, né, de não ter os espaços próprios para exclusivos, né, da educação especial. Isso, claro, gerou uma discussão imensa. Então, não houve uma resolução nova da educação especial, mas sim a política nacional, né, da educação especial, a legislação, uma legislação, agora não lembro a lei, enfim, está lá na resolução 13. Mas a gente olhando tudo isso, pensando assim, indo lá para o governo, né, do Fernando Henrique Cardoso, que quando veio, vocês recordam, né, os parâmetros curriculares, que evidentemente foram bastante O criticados, referencial curricular não para a pelo educação seu infantil. exato, não, e também da educação infantil, não foram tão criticados pelo seu conteúdo,
mas ele caiu, digamos, em desuso. Ele não foi usado porque justamente o processo não foi um processo participativo de construção. As pessoas, né, os profissionais da educação se sentiram alijados daquilo. Vários professores, né, de renome e na década, no final da década de 80, iniciou em 89, mas foi na década de 90 que a Espanha fez uma grande discussão de forma curricular na Espanha, a LOCSE, e muitos professores que foram os que conduziram o processo na Espanha, eles trabalharam né, que foi secretário de Belo Horizonte, que implantou a escola plural, Belo Horizonte, em Belo Horizonte, que implantou a escola plural, logo em seguida em Porto Alegre a escola cidadã, né, a partir dos ciclos de formação, muito baseado, sim, na reforma curricular espanhola e depois também a reforma curricular portuguesa. Mas eu fico pensando assim, é uma época de discussão frutífera no campo educacional, e se a gente vê a evolução das nossas resoluções também, tu começou ali a resolução, eu disse que as resoluções que eu sou relatora são fáceis, é a 10 de 2010, a 13 de 2013, a 16 de 2016, a 18 de 2018. Coincidentemente. Mas eu digo assim que desde o dia anterior a 2010, a resolução do ensino fundamental, ela já avança antes de nacionalmente a gente ter implantado o ensino fundamental de 9 anos. Porto Alegre, já quando implantou a sua proposta, né, na reforma curricular, porque foi uma reestruturação, não foi uma reforma, a gente chamou de reestruturação curricular, já pensou no ensino fundamental de 9 anos, antes mesmo de nacionalmente essa proposta ser implantada. A questão da não reprovação, a questão de trabalhar com direitos de aprendizagem, né, a escola não ser meritocrática, não é para não excluir, né, mas uma escola realmente inclusiva. A própria questão da inclusão escolar, Porto Alegre implantou as salas de recurso em 94, 1994. Só muito tempo depois essa proposta foi implantada nacionalmente das salas de recursos, né, para a inclusão dos A estudantes com resolução é deficiência. de 2009, eu quis chamar a atenção que entre 2001, né, que era a diretriz para a educação Sim, especial na perspectiva da inclusão, a resolução nacional, a operacionalidade, que foi a implantação do AEE, só foi em sim, 2009. 2009. Né? Então, nós temos uma história virtuosa, né, de discussão. E em todas essas resoluções nossas e no próprio parecer 40, há uma intencionalidade e há tarefas, eu vou colocar assim, né? Há Uhum, tarefas que cabe à administradora do sistema, à uhum. Secretaria Municipal de Educação. Lá, já desde lá do ensino fundamental, mas eu vou pegar a resolução 13. O que a resolução 13 colocou ali? Bom, que a secretaria tinha que apresentar ao conselho um plano estratégico com medidas de pequeno, médio e longo prazo para a implantação da resolução, porque a gente sabia que aquilo ali não é porque tinha aquela resolução que no outro dia tudo que está posto ali ia ser feito, mas nós precisamos um plano para que, bom, em X anos, né, a gente consiga realmente a inclusão plena. Nunca foi apresentado esse plano estratégico, porque, bom, daí começou a discussão do plano municipal de educação, a secretaria disse que ia passar pelo plano municipal. Bom, enfim, tudo que estava na resolução 13 foi aprovado, que é a resolução da educação especial, foi aprovado no plano municipal de educação. Mas também nenhuma das estratégias que estão postas lá foram cumpridas. Então, realmente, nós precisamos de um movimento de conhecer
a legislação, né, porque é uma norma, é legislação, ela tem que ser cumprida. A resolução 16, que é a questão da infrequência escolar, ela é operacional, ela diz, ó, a escola tem que fazer isso, isso, isso. As médicas têm que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. O conselho, x, 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 x. Né? E não é feito. Não é. Na verdade, o parecer 40, que esse se refere à BNCC, é isso, ele diz, olha, a partir de tudo isso que a gente teve de construção desse processo histórico de Porto Alegre e, claro, e nacionalmente também, nós temos que produzir um processo de construção dos referenciais curriculares municipais. Nós estamos em 2021 e não tem um movimento para isso. Não tem nenhum movimento. E municípios até menores e tal, tem o seu referencial curricular municipal. Bom, se é bom, se é. Eu acho que. Se é Estão me alinhado à escutando? BNCC, se é alinhado ao Não referencial deu. curricular gaúcho, né? Se é uma construção Se é bom, se não própria é do bom, município, bom, isso mas tem que. tem, né? Exato, e isso tem que ser bom, ir discutindo no processo, como é que está, junto com os profissionais, com os professores que estão lá atuando. Porto Alegre não tem nada, nada. É uma capital que foi referência, não foi só referência nacional, ela foi referência internacional na área educacional. Então, assim, eu não sei o que tem que fazer, mas, claro, hoje em dia tem muitos professores, muitos, né, até contratados, coisas que nunca existiu na rede municipal. Houve uma ocasião que houve contrato emergencial, que foi no governo Colares, que como estava faltando muitos professores, o governo Colares, por 6 meses, chamou as pessoas que tinham feito concurso, porque como o processo é demorado, até elas serem, né, efetivar todo o processo para assumir, ele fez os contratos e foi bastante criticado. Hoje em dia não tem mais concurso, né? Não é que as pessoas que estão assumindo o contrato não têm mérito de estar lá, mas é diferente de uma pessoa que assume, né, a rede, né, assume a discussão. Então, nós precisamos conhecer, quer dizer, os coordenadores pedagógicos das direções de escola, elas precisam se debruçar nessas resoluções para realmente cobrar, sabe? Fazer um esforço, olha, tem que cobrar, porque lá já da administração do Fogaça e do Fortunati, né, a base curricular das escolas foi modificada porque, bom, tem que dar mais português e matemática, língua portuguesa e matemática. Nisso, suprimiram, ok, temos que dar mais tempo para português e matemática, mas isso não significa que nós temos que tirar horário da educação, da arte educação, da educação física, da história, da geografia, né? Nós temos que trabalhar com a educação integral, nós temos que ampliar, então, o tempo de permanência da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do idoso na escola, não aumentar a carga horária em alguns componentes curriculares. A parte diversificada, que na base eram os complementos curriculares. Quantos complementos curriculares nós tínhamos? Né, que o complemento curricular colocado na base e aprovado pelo Conselho, ele garante o recurso, né, o recurso da pessoa, o recurso humano, para fazer aquele atendimento. As escolas não têm mais complementos curriculares. Eu não estou nem falando dos projetos de dança, não, estou falando só nos complementos curriculares. As línguas estrangeiras, que eram 3. Ou seja, há um retrocesso, mas nas resoluções que foram sendo construídas, nos pareceres que o Conselho exarou, isso vinha sendo garantido, está garantido. Mas como é que nós temos, como é que o sistema vai ter força, né, para fazer essas cobranças, né?
como é que tem força? Conhecendo, estudando, cobrando, dizendo, não, mas está aqui, porque quando uma escola diz, olha, está aqui, está no artigo tal, na legislação tal, e com perdão da expressão, bate pé, não tem o que fazer, pois se está lá garantido, ou se tem o seu regimento aprovado e está aprovado com aquela base, com aquele número de horas que está lá, é aquilo que tem que ser cumprido. Né? É difícil, é um embate, mas não tem o que fazer, a legislação tem que cumprir. Então, eu vejo assim o quanto há desconhecimento também, né, do conjunto da do conjunto dos professores, das professoras, do conjunto dos profissionais da educação. E, claro, né, essa questão também de professores contratados, temporários, fica um período, né, isso desmobiliza, né, desmobiliza. Então, é um pouco isso, mas... E, afinal, que nós não temos, né, os referenciais curriculares municipais para Porto Alegre. Não tem, não tem. Tem toda essa construção que é pegar aquilo ali, é trabalhar em cima, né, desses conceitos que estão postos ali, conceitos, concepções, princípios, que todas essas resoluções trazem, bom, e construir, né? E ter por base, como tu dissesse, a base é a base nacional, é o chão, né? E nós temos que dar as paredes, o teto, botar os móveis, os quadros, né? Fazer as coisas Abrir bonitas, as janelas, né? abrir Abrir as as janelas, janelas, botar derrubar os os quadros muros da nas escola. paredes, exato. Então, assim, é meio que a gente escuta e meio que assim, é desolador, né? É desolador, porque Mas eu acho, Ana, que essa iniciativa, hoje aqui, mesmo que com poucas sim, pessoas, ela é um embrião de sim, algo que tem essa função de memoração mesmo, de relembrar a história, de relembrar os processos, a caminhada, os atos normativos que aqui estão, e, de novo, trazer essa força para retomar esses momentos que tu mesmo lembraste, que a gente conseguia estudar, elaborar, fazer discussão, debates, embates, né? E que foram enriquecendo muito o processo educacional. Então, a gente sabe que tem todo um processo de desmonte e que isso desarticula muitas coisas, né? Então, eu exato. ia pedir para Simone, aí que temos mais, na verdade, um minutinho, mas para ela fazer, então, um fechamento a partir do que a Ana colocou, se ninguém mais quer colocar alguma coisa rapidamente, porque daqui a pouco serão as nossas 21 horas aí, Simone. Ana, muito obrigada pelas reflexões, né, por compartilhar essas reflexões. Guilene, né, também gostaria de abrir a palavra, se mais alguém gostaria, né, de compartilhar. Fabiane, Fernanda, Daniela, Clarice, Estela, todo mundo aí, quem mais gostaria de compartilhar? Nós temos menos de um minutinho aí para. Que interessante nós pensarmos no encontro passado, Porto Alegre, o Sistema Municipal de Ensino Porto Alegre, com o trabalho deste colegiado, Conselho Municipal de Educação, está dentro daquele universo de 1% dos municípios brasileiros que ousou construir ou propor a construção de um referencial curricular próprio, considerando a BNCC, considerando o referencial curricular gaúcho, mas considerando dentro daquele percentual, né, do estudo e da pesquisa feita pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então isso, né, Ana, Guilene, para todas, né, esperança muito. Porque vejam bem,
ao apresentar as diretrizes nacionais e as normativas municipais, a gente faz um percurso histórico aqui, uma linha de tempo. Hoje também nós fizemos. Na terça foi sobre a BNCC e hoje foi sobre as normativas vigentes no Sistema Municipal de Ensino. Quantos e tantos outros atores ou atrizes sociais circularam, transitaram, trabalharam no Conselho Municipal de Educação e o colegiado foi construindo um marco normativo, referência, sustentado, embasado na LDB e na Constituição Federal. Dos pareceres de renovação de autorização dos PPPs e regimentos escolares das escolas municipais de ensino fundamental nos últimos anos, que foram pouquíssimos, né? Pouquíssimas, onde as escolas, algumas sim, como exemplificou a Ana Fonos, né, acolheram proposta da gestão de governo de ampliar a carga horária de língua portuguesa e matemática, mas a maioria delas não. A maioria delas, nos últimos anos, foram poucas escolas que apresentaram, né, para renovação seus PPPs e regimentos, mantiveram uma proposta de respeito à equidade das diferentes áreas do conhecimento e componentes curriculares. Então, isso diz muito desta rede municipal, assim como o trabalho desse colegiado diz muito de um sistema que tem uma trajetória consolidada, que construiu já, né, os parâmetros, as diretrizes para a elaboração, a sistematização dos referenciais curriculares municipais. Só é necessário que, bom, né, façamos, né, que haja uma consecução política pedagógica, e aí, como bem colocou a Guilene, né, este momento não deixa de ser um embrião, mas o trabalho ele vem num processo de consolidação. Todas as normas, as últimas, né, do Sistema Municipal de Ensino, assim como os pareceres de renovação de autorização das escolas de educação infantil do Sistema Municipal de Ensino ou das escolas da rede, demonstram isso, né? Um trabalho, um exercício coletivo e colegiado, né, onde a premissa é o respeito à legislação educacional brasileira. E isso, neste momento histórico, não é pouco. Eu diria para vocês que é muito, e é onde nós devemos seguir, né, nos fortalecendo, né, e caminhando juntos. Muito obrigada novamente. Passo a palavra para a Margarete ou para a Fabiane, né, para podermos encerrar esse momento, que já são 21h03, né, já passamos das 21 horas. Tá bom, gente. Olha, eu vou escutar o restante, a nossa gravação, que depois vai para o ar, né? Porque eu tenho absoluta certeza que foi ótimo, e especialmente nesse momento, né, em que nós estamos com toda essa discussão a respeito dos referenciais curriculares, né, da construção dos currículos das escolas. É importante nós demarcarmos os espaços, né? As grandes discussões que nós fazemos agora a palavra da moda, nas arquiteturas curriculares, né? Estava discutindo com o pessoal do ensino médio agora, que pegou fogo, uma boa discussão que a gente fez, o pessoal de Brasília estava aqui, ó, né? Mas muito bom mesmo, porque realmente nós temos uma caminhada, uma trajetória construída, coletiva, democrática, dentro de uma escola voltada para a nossa comunidade de Porto Alegre, né? Claro, nós temos dentro de uma legislação que atender todas as prerrogativas legais, nós temos que atender todas as legislações, mas existe parte diversificada para isso, nós precisamos utilizar o que tem de parte diversificada nos currículos e adequar a nossa realidade, aos nossos entendimentos, às nossas necessidades. São essas as discussões que nós temos que botar cada vez mais em prática, quando vem alguma situação para dentro das escolas, com grades de conhecimento já formatadas. Mas será que naquela comunidade precisa trabalhar tanta carga horária igual da outra comunidade do outro lado de Porto Alegre? Quem disse que isso é homogeneizar o ensino? E a nossa resolução 20 e o parecer 40, eles reafirmam
a identidade das escolas, né? Reafirmam a identidade dos currículos das comunidades, importância do conselho escolar estar participando junto, a gestão democrática com seus 4 segmentos estarem extremamente ativos nessa construção. Então, entendo assim que esse momento foi um momento muito importante em fazer toda essa memoração, né, que, junto da memoração dos 30 anos do Conselho, mas também esse resgate histórico, exatamente do que é o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre, da construção da sua Constituição, das lutas que já foram feitas, das vitórias, das derrotas que trouxeram muitos ensinamentos também, para se continuar construindo na perspectiva de uma educação pública, laica, de qualidade, qualidade política e qualidade pedagógica, para todos, indiscriminadamente para todos. Obrigada. Fabiane, tu gostarias de fazer o encerramento final? A Daniela levantou a mão também. Desculpa. A Daniela, isso. Antes, então, da Fábio fazer o fechamento, então. Eu acho que esses 2 blocos, uma pena não ter conseguido participar do de terça, mas a noite de hoje nos brindou, assim, ainda mais no momento em que a rede, então, passa por uma discussão séria, né, que está para acontecer, mas acho que o nosso debate hoje vem no sentido do que o parecer 40 traz, que eu acho que é de uma essencialidade para nós, que é reconhecer a necessidade que a gente tem de oferecer possibilidades diversas, de poder oferecer experiências curriculares diferentes, porque nós temos territórios e realidades diferentes e peculiares. Nós temos alunos diferentes, nós temos situações de desigualdades diferentes. Então, é necessário, justamente para que a gente possa promover uma equalização social, para que a gente possa reduzir essas desigualdades, não há como tratar igualmente esses desiguais, porque isso só aprofunda mais ainda o quadro de desigualdades. Então, o debate de hoje à noite nos fortalece no sentido de que a gente precisa ter essa certeza, né? Essa certeza de que a possibilidade, quando a gente fala sobre aprendizagens, a gente não pode perpetuar uma desigualdade no momento que a gente quer criar uma normatizar as experiências curriculares, normatizar de uma forma como existisse um padrão único e exclusivo, porque existe uma pluralidade de experiências, e isso é fundamental. Essa sempre foi a característica da Rede Municipal de Porto Alegre. Então, eu acho que é uma caminhada que a gente tem e que é necessário a gente afirmar e reafirmar. Então, acho que essa noite nos brinda no sentido de que a gente se apodere e se empodere da resolução e do parecer. Para concluir, obrigada, Simone. Acho que é importante dizer que esse módulo caiu em cheio, né? Num momento, assim, muito importante para todos nós. O parecer e a resolução. É importante que a gente possa cada vez mais publicizar as nossas normativas. É importante que a rede municipal e todo o território possa, então, se apropriar desse debate. Sem dúvida alguma, né, a diversidade das experiências, a diversidade do que é a rede, precisa ser preservada, porque é a garantia do direito à educação, né, o que há de mais rico, é o que se constitui, é o que está sendo produzido por cada uma das territorialidades das escolas. Então, esse debate precisa ganhar largamente, né, o espaço das escolas. E o que a gente vem construindo
na memoração dos 30 anos, tem sido muito bonito, e a possibilidade da gente subir ali para nossas redes, né, e poder compartilhar essas noites de formação, sem dúvida alguma, vai ampliar e muito os momentos ricos que a gente tem vivido aqui. Então, bora lá, gente. A gente precisa compartilhar esses momentos tão especiais que a gente tem vivido. É isso aí, meninas. Muito obrigada. Boa noite para todas nós. Tchau, boa noite, Simone. 1000